Você sabe quantos quilos eu ganhei em cada gestação? Sabe como foi que eu fiz para conseguir perder e se eu já consegui perder todos eles? Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho todas essas informações para você e também algumas dicas se você está querendo perder aqueles quilinhos extras que sobraram depois da sua gravidez. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O assunto que eu trouxe para conversar com vocês hoje é um assunto um pouquinho mais delicado e muitas vezes não muito agradável, mas que eu tenho certeza que fez parte ou faz parte da vida da maioria das mamães aqui. Eu ainda não fiz um vídeo para vocês, quem sabe em breve eu posso fazer, falando sobre a dificuldade que eu tive para engravidar. Levou um certo tempo, esse é um assunto um pouco grande, bem delicado também, mas é para outro vídeo. O que eu quero falar sobre esse período é que eu estava bem acima do meu peso, daquele que eu considero bom pra mim e normal e saudável de acordo com aquilo que eu gosto de estar. E o fato é que eu estava bem acima desse peso que eu gosto e que eu me sinto bem. Então, além do fato de que eu estava já há bastante tempo tentando engravidar e não conseguia, ainda tinha também o fato de que eu gostaria de estar mais magra e também tinha muita dificuldade em emagrecer, em fazer dieta, enfim. Só que durante esse período, alguns amigos que também estavam se considerando assim um pouco acima do peso que eles gostariam de ter, eles todos resolveram fazer uma desintoxicação. A maioria deles, ou todos eles na época, se eu não me engano, emagreceram muito. Então foi assim algo que todo mundo que cercava eles notou e realmente percebeu a diferença. E eu fui uma dessas pessoas que notou. E tendo notado isso, uma das coisas que eu fiz foi realmente conversar com algumas dessas minhas amigas que estavam participando dessa desintoxicação e eu pedi para elas algumas dicas e aí elas me passaram todo o conteúdo que elas tinham e eu resolvi começar essa desintoxicação também. Essa desintoxicação, ela dura um período de 40 dias e eu resolvi fazer também esse processo, tanto para poder me alimentar de forma mais saudável, quanto também para poder emagrecer e ter o resultado que esses meus amigos estavam tendo. O fato, para encurtar um pouquinho a história, é que eu consegui emagrecer nesses primeiros 40 dias 8 quilos e depois que passou o tempo, eu realmente tive uma reeducação alimentar muito grande. Eu acabei fazendo novos ciclos de 40 dias, os quais ao final do terceiro ciclo eu já tinha perdido em torno de 15 quilos. Depois que eu perdi esses 15 quilos, eu consegui chegar no peso que eu queria, que era aquele que eu me sentia bem e sentia que era o peso ideal pra mim. E foi também nessa época que eu consegui engravidar da Tina. Eu acho que o fato de ter limpado o organismo e todas as coisas que a desintoxicação consegue fazer pra nos deixar mais saudáveis, eu acredito que isso tudo tenha contribuído também para que eu tenha conseguido engravidar, depois de tanto tempo tentando. E o fato é que logo no início dessa gestação, eu me propus a realmente não voltar a comer certas coisas que a gente sabe que fazem mal ou que muitas vezes não são adequadas pra gente consumir. Então eu passei o início da gestação também bem magrinha, até o quarto mês mais ou menos eu não tinha ganhado acho que nem 3 quilos direito. Só que eu não sei vocês, outras mamães que estão aqui assistindo esse vídeo, mas eu sentia muita fome no início da gestação e eu acabava comendo bastante. Então, a partir do quarto mês em diante, eu acabei abrindo mão de certas coisas por causa da fome que eu sentia e eu comecei a comer de novo coisas que a gente sabe que não são tão saudáveis, né? Que talvez a gente não deveria consumir com tanta frequência. E do quinto mês pra frente, eu acabei engordando muito. Então, até o final da gestação da Tina, eu realmente ganhei um peso muito maior do que aquele que eu deveria ter ganho até o final da gestação. No final da gestação da Tina, eu cheguei com 20 quilos a mais do que no começo da gestação, logo que eu engravidei. Uma gestação que geralmente a gente deveria engordar no máximo 10 quilos, eu acabei engordando o dobro disso. Então eu fiquei assim, realmente num peso bem complicado pro meu tamanho, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou bem baixinha. Logo que ela nasceu, assim, no primeiro mês eu consegui perder 10 quilos de uma vez. Depois eu me lembro que quando ela já estava com uns 3 meses mais ou menos, eu já tinha conseguido chegar a um peso bem próximo daquele que eu estava no início da gestação dela. Também foi nessa época que a gente mudou de país, então quando a gente chegou nos Estados Unidos eu acabei passando por aquela fase da gente experimentar muitas das comidas deles e fast food, essas coisas que a gente ouve dizer que eles fazem muito bem. E ganhei um pouquinho desses quilos a mais.
Só que depois desse início aí, dessa adaptação lá, eu voltei pra minha desintoxicação e aí eu consegui emagrecer quase todo o restante do peso que eu ainda tinha ali sobrando da gravidez da Tina. Quando eu engravidei da Nath, eu ainda estava com 4 quilos a mais do peso que eu considerava ideal pra mim. O fato é que na segunda gestação eu também ganhei 20 quilos. Então eu cheguei num peso que foi assim, me fazia sentir muito mal, fazia com que eu realmente não gostasse daquilo que eu estava vendo. No final da gestação eu tirei pouquíssimas fotos, porque as fotos que eu até tirei, que eu tenho guardadas até hoje, são fotos que eu não gosto de mostrar. Eu não gostava de como ficou o meu corpo no final da gestação da Nath. Mas é um período que a gente sabe que é bem difícil, então eu acabei deixando passar. Só que eu tinha como meta conseguir, após o nascimento dela, emagrecer de forma mais rápida, igual foi depois que a Tina nasceu. Só que as coisas não foram bem assim. Eu não podia deixar de cozinhar, por exemplo, para poder fazer alguma coisa diferente para mim, para poder fazer um dia só de suco, uma desintoxicação um pouco maior, porque eu sempre tive que estar tendo contato com a comida que eu fazia para elas. O tempo foi passando e eu fui ficando com esse peso durante muito tempo e eu realmente não sabia o que fazer. Eu tentava às vezes começar uma dieta ou começar uma desintoxicação, mas eu não conseguia, não durava muitas vezes mais do que uma semana. E aí começou a quarentena, né? Eu sei que muita gente acabou engordando na quarentena e eu passei por isso no começo. Minha sogra tava com a gente aqui no começo da quarentena e ela faz coisas deliciosas na cozinha. Ela fazia bastante bolo, gelatina e eu acabava entrando na onda. A gente tava todo mundo preso em casa, vamos lá. Te amo, sogra, é uma declaração de amor pra você. E eu acabei comendo bastante, então eu engordei um pouquinho mais de novo do peso que eu já estava. Eu acabei engordando um pouco mais no início dessa quarentena. E depois que as coisas começaram um pouquinho a voltar ao normal, mesmo não voltando a trabalhar presencialmente, eu acabei voltando um pouquinho mais à minha rotina normal. Então eu segui vários roteirinhos diferentes para as dietas que eu fazia, ou desintoxicação. Cada desintoxicação, por exemplo, que eu fazia num determinado mês, ou até mesmo numa determinada semana, tinha um passo a passo um pouquinho diferente do outro. Mas o fato é que a essência eu já sabia, eu já tinha feito antes, eu já sei o que é que funciona no meu corpo e mesmo a gente ficando mais velho, né, o tempo vai passando, faziam 4 anos desde a última vez que eu tinha conseguido esse resultado e realmente da outra vez foi muito mais rápido do que agora. Agora, 4 anos depois, eu já passei dos 30, né? Já estou com 31 anos, então isso faz diferença, né? O nosso corpo não responde mais da mesma forma. Mas mesmo assim, eu sabia o que é que funcionava, eu sabia o que é que eu tinha que fazer. E eu fui fazendo, aos poucos, da forma como eu conseguia, tendo a ajuda do Wallace, e eu consegui emagrecer 13 quilos e eu cheguei novamente no peso que eu estava quando eu engravidei da Nath. 2 anos e meio depois dela ter nascido, eu já perdi os 20 quilos da gravidez dela. Porém, ainda faltam 4 quilos restantes da gravidez da Tina, que ficaram aí estacionados e até agora nada. Algumas pessoas que me conheceram há um ano e meio atrás, podem olhar pra mim hoje e falar, não, mas você já tá muito bem, você não precisa emagrecer mais. Algumas coisas que eu tenho pra dizer sobre esse assunto, porque eu acabo ouvindo bastante isso quando eu falo para as pessoas que eu ainda quero perder um pouquinho mais de peso, é que o nosso corpo ele já não responde mais da mesma forma. O tempo vai passando e a gente tem essa dificuldade maior muitas vezes em perder peso, ou às vezes a gente começa a ganhar peso mesmo sem estar comendo muitas coisas assim que não são saudáveis. Então eu ainda quero ficar com o peso um pouco menor, um pouco abaixo do que eu estou hoje, justamente porque eu quero ter essa segurança de que eu não vou, aos pouquinhos, sem perceber, chegar de novo num peso que eu vou olhar pra mim e vou falar, eu não tô feliz do jeito que eu tô. Quando a gente se torna mãe, a gente fica com uma silhueta diferente daquela que a gente tinha quando a gente era criança, quando a gente era adolescente. E se eu não estou feliz, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Uma coisa que pega muito pra mim não é só relacionado ao meu corpo, é relacionado também àquilo que eu como, porque eu gosto e eu sei o quanto que eu preciso comer uma comida saudável, o quanto que eu preciso ter uma vida saudável para poder viver mais, para poder viver melhor, para poder brincar mais e ter mais ânimo para poder brincar com as minhas filhas. E tudo isso vai acabar influenciando também no meu peso. Então, essa parte de eu preciso fazer alguma coisa por mim, não é só pelo que os outros vão achar. É por aquilo que eu sinto, pela forma como eu gostaria de me ver. Porque eu acho que cada um tem também essa noção de vaidade. Qual é a forma que eu me olho e que eu me acho mais bonita?
Isso é necessário pra gente. Ainda mais quando a gente é mãe, que a gente passa a cuidar tanto e a se preocupar tanto com os filhos e a gente acaba não fazendo muita coisa pela gente. E se você se sente incomodada com o peso que você pode ter ganhado na gestação, também tem interesse em fazer alguma coisa pra perder, já fez várias coisas, mas não conseguiu e talvez quer tentar essa desintoxicação que eu fiz, faz o seguinte, me manda uma mensagem, coloca aqui no comentário uma forma de entrar em contato com você. Eu vou te responder e eu posso te ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. E se ainda não é inscrito no canal, faz isso agora. E também não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você vai poder receber sempre todos esses conteúdos super legais que eu trago para vocês aqui sobre maternidade. Eu me chamo Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de duas.